Bom, basicamente o que aconteceu foram conversas que vieram a público do pastor Malafaia com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E o Malafaia fala uma porção de coisas, uma porção de palavras, de frases, que para algumas pessoas soam como um palavrão. Mas, gente, aquilo não é necessariamente um palavrão, são palavras um pouco mais fortes, mais pesadas, que não se diria num culto, num almoço de família, num jantar elegante. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros. Toma água. Cristal, patrocina nós. Estava aqui eu pensando, lembrando da situação do Malafaia, né, gente? Que loucura. O pastor é boladamente bolado mesmo, hein? Nossa, gente, o pessoal falando que ele tava falando palavrão. Aí, gente, se aquilo lá é palavrão, misericórdia, nós tá lascado. A galera aí tá no sal, porque assim, se aquilo tudo era palavrão, claro, pessoal. Vou situar a situação para vocês primeiramente, né, antes de a gente entrar no assunto. Já vai deixando seu like aqui, deixa seu comentário também, tá? Se inscreva no nosso canal para sempre aparecer vídeo para você. A situação, né, que já tem um pouco mais de 2 semanas. Não gosto de tratar polêmica em cima não, tá, pessoal? Prefiro eu desenrolar das coisas e depois a gente comenta. Mas que pelo tom em que o pastor Malafaia falou, pode ter soado sim como algo bastante ofensivo. Gente, mas aquele tom ali é dele. Você não conhece o pastor Silas Malafaia? Ele já tem, se eu não me engano, mais de 40 anos de estrada aí de ministério de itinerância e como pastor. Então ele sempre teve, eu acompanhei muitas pregações dele na Band, né? Ele tinha um programa, se eu não me engano, na Band mesmo. De manhãzinha, acho que domingo, cara. Passava no domingo ou no sábado, não lembro. Mas passava de manhã, isso eu lembro. Não sei se eu via antes de ir pra escola dominical no domingo, mas ele sempre falava daquele jeito, ele sempre tinha essa energia, algo muito mais, sabe, mais eloquente, um homem muito sanguíneo. Então você vê nas suas falas ali um negócio um pouco mais tipo arregaçar, coisa que a gente não fala assim no nosso dia a dia, mas cara, ele aconteceu ali, ele falou, tentou equilibrar, né, a linguagem do ex-presidente Bolsonaro, que fala bastante palavrão, né, a gente não pode ser inocente com relação a isso, mas o Malafaia tentou equilibrar ali algumas conversas, tal, alguns diálogos que talvez se ele volta hoje, ele já se arrepende e tal, ele já se arrependeu, já se retratou dessas falas e tal, mas é uma conversa realmente particular, é uma conversa entre duas pessoas ali exaltadas e tal, então acaba saindo algum tipo de linguagem, algum tipo de fala que talvez não caiba realmente para o meio evangélico. O ex-presidente Bolsonaro está num momento muito complicado, o processo dele rolando agora no STF, a ponto já de ir para o final, Malafaia tendo a Polícia Federal indo na sua casa, apreendendo alguns objetos, algumas coisas, alguns aparelhos eletrônicos. Então faz com que o pastor ali fique nervoso e tal, veja o cerco, veja as coisas aliados e tal, de muito tempo se afastando. Então ele vai ficar um pouco nervoso e junto com o Bolsonaro, junta o pavio e a gasolina, tudo mais, sei lá, como é que é a metáfora. Cara, junta isso aí, sai dessa conversa aí, cobras e lagartos, né? Como a gente viu. E tentando deixar de lado realmente se o Malafaia acredita ou não no Bolsonaro, se tá um tentando tirar proveito, porque pessoal, você ser um político e poder aproveitar da influência que o Malafaia tem no meio evangélico, cara, isso aí é ouro. O meio evangélico, ele capta muito voto, capta muita audiência, capta atenção, capta recurso, porque tem muita gente caridosa dentro da igreja, então acaba, sabe, doando algum dinheiro, alguma coisinha, alguma situação ali, que pro político faz toda a diferença, e voto e visibilidade faz toda a diferença, todo político quer. Então, pro Bolsonaro estar ao lado do Malafaia e angariar esses votos e essa simpatia, a figura do pastor, porque tem muita gente que nem gosta do Malafaia, gosta na verdade do pastor, gosta da figura, gosta do símbolo que é um pastor, que é uma pessoa que cuida de outras, que é uma pessoa que se dedica à obra de Deus, que é uma pessoa que tem uma autoridade dada por Deus a pastores e pastores, mas enfim, vocês entenderam o que é que eu quis dizer. E pro político, e pro pastor, seja qualquer pastor, é maravilhoso ter um político
dentro do Congresso, cara, podendo ali arrumar coisas para ele, uma lei, uma aprovação, uma coisinha, uma liberação, um alvará, sabe? Cara, isso aí faz toda a diferença pro pastor, né? Uma liberação de um terreno, algo do tipo, cara, faz toda a diferença. E também, é claro, leis que não vão de encontro, que não vão contra interesses cristãos. Então esse político lá faz toda a diferença. O pastor pode bater no peito e falar, ó, o meu deputado que tá lá, que nós elegemos lá, não vai deixar passar tal projeto, tal lei, tal medida provisória, porque vai contra os interesses de Deus, contra os interesses cristãos. É só um adendo, também não sei, tá? Por que uma grande parte do público evangélico gosta do Bolsonaro. Eu entendo a sua opinião, tá bom? Mas, gente, Bolsonaro não é evangélico. Bolsonaro é católico apostólico romano, tá? E muito dos fracos, mas ele é católico, ele não é evangélico. Tá? Suas atitudes, seu posicionamento, tanto particular, tanto no profissional quanto no pessoal, como dizia Faustão, cara, suas atitudes não batem com a vivência cristã, sabe? As atitudes e tal, a vida pregressa. Ele viu uma oportunidade, é um cara, em teoria, com um pensamento bastante reacionário, viu os evangélicos, também uma pá de evangélico com pensamento meio reaça, e aí juntou com a galera, e aí deu match, e aí os dois estão lado a lado até hoje. Então, assim, não entendo, só um breve comentário, tá? Eu não entendo muito bem, mas não, porque ele é a favor da família, amigo. Desculpa, isso aí até eu, né? Porque ele é a favor do livre mercado. Para o Bolsonaro, para conversar sobre livre mercado, liberalismo, comunismo, e família do século XXI, fazer um breve apanhado dos 200 anos, dos 100 anos, dos 50 anos do modelo familiar brasileiro, não vai falar 2 minutos, tá? Então, muita coisa mudou. Então, é um cara que olha para o passado e vê a solução para o presente, tá? E com base nele faz a projeção do futuro. Então, assim, não serve, né, pessoal? A gente vai evoluindo, tá? Alguns pensamentos, algumas falas, alguns posicionamentos que há anos atrás eram normalizados, a gente sabe que hoje não faz sentido, né? Falar algumas coisas, pensar algumas coisas que não tem nexo com a realidade. Mas, pessoal, para mim, essas falas e tal, é um ambiente particular, uma conversa entre duas pessoas. Podia ter evitado, não podia. Tal. No público, é claro, não se vai falar aquilo ali, mas uma conversa pessoal, o Malafaia tentou equilibrar ali o discurso e saiu aquele tanto de impropério ali. Mas, pessoal, isso aí é o de menos, tá? É o de menos. Mas, enfim. Bom, é isso. Deixe seu like, o seu dislike, se discorda. Comenta aqui embaixo. E se inscreva no nosso canal, tá bom? E se a gente não se vê, bom dia, boa tarde e boa noite.